Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que bom nos encontrarmos novamente aqui, esperando só um pouquinho para as pessoas entrarem. Devagarzinho o Instagram vai avisando e as pessoas vão entrando, mas é muito bom tê-los novamente aqui. Nós conversaremos hoje incrivelmente com a Célia Godoy, a professora Célia, que tem um conhecimento incrível, um conhecimento fantástico e que realmente a gente vai ter um momento aqui de muito aprendizado com ela, associando pedagogia com neurociência. Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Pessoal chegando, Ju, tudo bem? Boa noite, boa noite. Pessoal entrando devagarzinho. Boa noite, Silvia, tudo bom? Coisa boa vocês por aqui, viu? Sejam muito bem-vindos. Estou só esperando a Célia entrar para eu chamá-la e nós começarmos esse bate-papo fantástico que nós teremos. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Ah, ela já está aqui. Muito bem, deixa eu chamá-la para que ela entre conosco. Vamos lá, tá conectando. Célia! Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo e você? Tudo bem, graças a Deus. Você está ótimo, obrigada pelos elogios. Eu que Ah, sou grata, imagina. você, porque você acho que me viu numa live, me chamou, e aí Foi. não te conheci pessoalmente, mas assim, eu Verdade. abri com o coração aberto. Foi uma empatia muito grande, né? Porque Foi. neurociências que colaboram sobremaneira no nosso trabalho. Estou muito Com feliz, viu? certeza. Eu Muita também. gratidão. A Obrigada. gratidão é minha. Eu te vi na live e me apaixonei. Foi amor à Oh, primeira vista nessa live. uau! Pelas pedagogias da Celinha, não é? Mas foi lindo. E Ah, eu tenho obrigada. certeza, como eu estava falando para o pessoal que está entrando aqui, que hoje também será uma noite fantástica, que eu tenho certeza que eu aprenderei muito, muito, muito com você. Oi, Bel, tudo bem? A recíproca é mais que verdadeira, né, Fê? Eu acho que quem está na educação está junto para somar experiências e construir um novo saber, uma nova forma, né, Fê? Verdade, É verdade. isso. É isso que a gente precisa. E quando a gente soma, eu acho que a gente acrescenta demais, né? Em tudo que a gente Isso tem mesmo. para poder passar. Sempre é uma troca, né? E essa troca é Sim, fabulosa. é isso Você mesmo. quer que eu Bom, projete os slides já? Você que não, manda. ainda não, não. Então, é assim, acho que nós podemos começar? Claro, Acho que já, né? Já já podemos? podemos. O pessoal está entrando Então, aí, mas a gente vai conversando já. tá bom. Acho que assim, a ideia de você me convidar, para mim, primeiro, foi uma grande honra. Eu sou uma pessoa Imagina, muito grata por todas as oportunidades que surgem na minha vida, sabe, Fê? sem dúvida. Eu acolho assim, sempre com o meu coração e sempre fui muito curiosa, estudiosa da neurociência. Eu sou Aham. apaixonada, embora saiba muito pouco ainda, porque só um estudo bem aprofundado é que faz com que a gente efetivamente constitua isso dentro da gente, né? Sim. Nós estávamos pensando de um certo tempo para cá, Fê, eu venho pensando, assim, de como a escola era, como ela veio se constituindo, sabe, Fê? Ela vem de uma história até um pouco dramática, a gente poderia dizer, mas Sim. também de grandes prosperidades, mas enfim. O que acontece, Fê, hoje, é que nós somos não convidados, mas convocados pela atual situação e nós ficamos assim, à beira de um precipício. Então, o ensino remoto que veio de repente e tal. E eu sempre alego e atesto o seguinte: se qual é a história que nós temos, né, nessa construção? A gente Aham. sabe, Fernando, que historicamente a educação vem buscando aliados, porque sozinha a pedagogia, o que é, na verdade, a pedagogia? É um conjunto de técnicas, de procedimentos, de métodos, metodologias, Uhum. etc. Para quê? Para que o ensino, a aprendizagem aconteça de maneira efetiva. Mas ao longo da história, o que a gente tem visto, isso antigamente, o que a gente estava assistindo, Fê,
era uma questão muito importante, que era assim, era ensino altamente conteudista, em primeiro lugar. O professor não sabia quais eram os percursos de formação dessa criança. Todos eram tratados de maneira homogênea, porque a homogeneidade era uma regra, não era? Sim, sim, com Então, certeza. esse excesso de conteúdo, esse ensino excessivamente tradicional, desde a virada do século, lá nas idas de 90, a escola começou a fazer uma revolução e foi percebendo que, da maneira tradicional de ensino, excessivamente conteudista, não era mais possível. Então, a partir desse momento, a pedagogia começou a formar outras alianças. Aliança com a psicologia, com a psicopedagogia, etc. Mas a neurociência, eu sou apaixonada e eu queria saber qual que é, Fê, a verdadeira contribuição da neurociência para que essas técnicas, esses métodos, esses procedimentos que estão vinculados à construção desse conhecimento conseguem agregar. O que ela consegue agregar? O que nós vamos ficar alerta para transformar esse ensino excessivamente conteudista, homogêneo, que não existe, na verdade, né? Sim. E aliar, inclusive, a BNCC nas competências cognitivas e nas competências socioemocionais. Qual é a verdadeira contribuição, Fê? Essa é a primeira pergunta. Tá joia. Primeiro, você disse que sabe muito pouco da neurociência, mas na verdade eu acho que todos nós, mesmo a gente dentro da área estudando neurociência, ainda existe um campo muito vasto para que a gente possa aprimorar e conhecer mais profundamente realmente o processo de ensino-aprendizagem e como o cérebro aprende. É óbvio que a neurociência traz contribuições fantásticas nos dias atuais para que a gente consiga, porque a gente consegue através de imagens, e aí quando eu falo imagens, a gente chama de ressonância magnética funcional. O que é? Nós colocamos, por exemplo... Vou anotar. Anota aí. Mas depois eu te dou uma aula particular também. Tá Nós bom, temos um encontro particular. Tá bom, obrigada. Mas a ressonância magnética funcional, ela serve não para um diagnóstico específico de uma doença, como a ressonância magnética é utilizada, mas ela serve justamente para que a gente consiga ver ativações cerebrais, quais áreas cerebrais estão sendo ativadas. E é legal quando a gente fala em ativação cerebral, o que significa ativação cerebral? Significa que naquela área específica está passando mais sangue, consequentemente tem mais oxigênio e mais nutrientes. Então, se nós temos nutrientes, entre eles a glicose, a gente tem mais energia para que aquela área trabalhe e consiga processar de uma forma mais efetiva o que está sendo passado para ela através desse estímulo. Então, quando nós colocamos esse paciente dentro, paciente entre aspas, né? Mas é um indivíduo que nós estamos estudando, é que eu trago sempre os pacientes. Mas é um indivíduo que nós estamos estudando. Quando a gente coloca esse indivíduo dentro da ressonância magnética, eu vejo especificamente, poxa, essa atividade que ele está fazendo está ativando o lobo frontal dele. Por exemplo, esse lobo que fica em cima na nossa testa, em cima da sobrancelha. O lobo frontal a gente sabe que é responsável pelas funções executivas. Então, estratégia, planejamento, raciocínio lógico, está todo aqui no meu lobo frontal. E isso faz com que eu facilite o aprendizado em algumas áreas que, às vezes, aquele indivíduo tem dificuldade. Então, por exemplo, se eu sei que ativa a área de matemática, tal atividade, tal exercício, tal estímulo, ativa a área de matemática. Automaticamente, se eu propiciar para esse meu aluno essa atividade, eu vou estar ajudando com que ele assimile mais fácil todas as funções matemáticas e assim por diante. Nós temos no cérebro áreas que são responsáveis pela interpretação de texto, áreas que são responsáveis pela memória, áreas que são responsáveis pela linguagem, áreas motoras. E cada uma dessas áreas, é óbvio que a gente pode ativar durante toda a vida, mas cada uma dessas áreas, elas têm o que a gente chama de período crítico, que é aquele período em que, se nós estimularmos, nós vamos conseguir um resultado mais efetivo. E, geralmente, esse período crítico, ele acontece entre a primeira infância e a adolescência.
até a maturação do nosso cérebro, que ocorre por volta de 20, 22 anos. Então, a gente tem esse período, principalmente na primeira infância, que é fantástico, porque a quantidade de conexão sináptica que a gente tem no cérebro é uma coisa incrível. Então, se nós estimularmos, certamente a gente vai conseguir um resultado efetivo, um resultado positivo, no sentido de nós propiciarmos e trazermos novas conexões cerebrais. E a partir daí, a gente traz o aprendizado. Então, você disse até os 22, mas o cérebro, na verdade, ele tem plasticidade, não tem, Fê? Total, Ele vai total. se adequando Nos 22, dependendo do a gente estímulo do meio. atinge o que a gente chama de maturação cerebral, né? Então, é quando... A maturação, A tá. maturação, isso. Todos esses Tá. elementos, todas essas partes cerebrais, elas estão totalmente maturas e com uma conexão muito específica e harmônica entre elas. Agora, o que é importante a gente lembrar é que a partir dos 30, a gente já começa um déficit nisso. Meu Deus, eu estou no período altamente crítico. Mas é importante a gente dizer também que esse déficit vai acontecer? Sim, acontece normal. Mas quanto mais nós estimularmos desde criança e durante toda a nossa vida, menor vai ser esse déficit quando a gente chegar numa idade mais avançada. Eu não sei se o que eu vou falar é pejorativo, se for feio, você me corrige. Eu poderia dizer que a neurociência é um recurso capaz de promover a aprendizagem. De uma forma, não em si promover a aprendizagem. Eu acho que sim, ela traz uma significação, vamos dizer assim, um significado mais efetivo para a aprendizagem, porque a gente consegue elencar elementos que realmente podem nos, de uma maneira científica e de uma maneira que a gente consegue visualizar através desses exames de ressonância, ele mostra de uma forma mais efetiva realmente o que essas atividades podem nos trazer de benefícios. Entendi. Muito interessante. Então, logo no início, eu disse assim, que nós temos heranças, o professor fala bastante, né? Na verdade, ele palestra, ele trabalha muito com exposição oral. Sim. Nós temos certas restrições, Fê. O currículo, ele não é formatado, o currículo prescrito, para que o professor tenha tempo hábil de desenvolver habilidades, desenvolver competências. Sim. O currículo, o calendário e o próprio horário de trabalho. As aulas são de 50 minutos. Uhum. Se você imaginar que numa aula de 50 minutos com criancinhas ou com jovens, essas aulas, o professor, ele trabalha um conteúdo, os meninos preenchem um relatório, um questionário, seja o que for, e já está na hora dele ir embora. Sim. Então, desde a virada do século, que eu venho pensando, isso ainda vai virar um livro. Você é convidado para escrever comigo? Mas que honra! eu venho insistindo em dois eixos fundamentais. Primeiro, que a aula tem que ter começo, meio e fim. Ou seja, tem que começar de uma maneira que possa mobilizar, sensibilizar, estabelecer pertencimento com este aluno. Eu acho que a neurociência está aí também, não está? Com certeza, porque faz todo sentido. Para que a gente consiga assimilar de forma mais efetiva o conteúdo, é importante que a gente estabeleça essa rotina para o nosso cérebro. Querendo ou não, o nosso cérebro funciona através de rotina. Tá. E depois, então, o professor começa essa aula. Agora, no ensino remoto, também tenho defendido que as aulas, assim, ao vivo, elas oportunizam o maior aprendizado no sentido de criar vínculos com esse menino, de declarar o que será aprendido, a importância desse conteúdo, do que a aula gravada, que é um pouco mais fria, a meu ver, do que essa aula interativa. Ah, mas eles falam todos juntos. Sim, eles querem falar. Isso também é importante, desde que se estabeleçam as regras. Claro. Primeiro o microfone desligado, ele escuta, depois ele interage, participa e etc. E também sou defensora que o meio da aula, durante o desenvolvimento de uma aula,
de 50 minutos, Fê. E agora eu vou buscar lá o meu papaizinho, que é o meu grande ídolo. Meu pai, Fê, quando eu era muito jovem, eu me formei com 17 anos, com 4 de magistério. Uhum. O papai disse, você agora tem um diploma e você vai entrar na sala. Quando você chegar lá, nunca se esqueça de perguntar para si mesmo por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Que lindo. O que você quer com isso? Por que você está trabalhando aquilo? E pensando nessa fala que está comigo a vida toda. Então, eu criei 4 eixos, Fê, para o desenvolvimento de uma aula com foco. Então, isso é um diferencial que eu venho trabalhando há 20 anos. Eu não desisto, Fê. E não tem que desistir. Sou persistente. Então, durante a aula, o professor entra, Fê, 50 minutos para falar. E aí ele dá um conteúdo. E aí pede um exercício. E lá para frente ele vai pedir aquilo lá numa prova. Esse conteúdo, em forma de questões, numa prova. O que eu tenho insistido, Fê, é que ao pisar o chão sagrado da sala de aula, o professor pergunte e diga para si mesmo, eu estou trabalhando este conteúdo, seja lá o que for, porque eu tenho um foco. Eu quero que os meus meninos, eu quero que os meus alunos verbalizem este conhecimento, expressem esse conhecimento. Não, eu quero que os meninos memorizem, que fique gravado, não sei onde que você vai explicar, nessa memória do meu aluno. Não, eu quero desenvolver tal habilidade, tal competência. E também que ele oportunize para a criança a extrapolação, que esse menino consiga criar, imaginar, inventar, criar analogias. Então, nesses 4 eixos, nós vamos começar a falar o que você acha sobre a memória. Porque, pelo que eu entendo, mesmo de maneira leiga, sobre a neurociência, a memória é fundamental. Então, coloca os 4 eixinhos para mim, Fê. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Você tem aí. Vamos ver se vai dar certo. Eu virei o negócio aqui, já volto. Eu estou ensaio e erro um atrás do outro, mais errando do que acertando. Olá, quase. Apareceu. Então, nós temos lá 4 eixos, só apareceu 13. É que eu acho que vai acabar não aparecendo tudo por causa do tamanho da tela. Não tem problema, tá ótimo. Então, a comunicação é o primeiro eixo. O professor entra, ele vai trabalhar com álgebra. O que ele quer que esse menino faça? Que ele expresse, que ele escreva sobre a maneira que ele pensou o exercício. E o que ele quer que seja guardado, memorizado. Antigamente, memória era sinônimo de decoreba. Sim. Ou o professor quer que o menino desenvolva qual habilidade, que ele identifique, associe, relacione. Ou que o professor quer que o menino crie algo com essa expressão, faça um logotipo para anunciar alguma coisa. Então, esses 4 eixos são, acredito, que quando o professor entra na sala e ele faça a pergunta diariamente, o que eu quero com isso? Eu não quero só dar um conteúdo, porque ninguém dá nada, o professor não dá conteúdo para o menino. O conteúdo está no Google e no YouTube. Sim. Num clique, não é, Fê? Num clique, está tudo ali disponível, não é? Sem então, dúvida. mas qual é a devolutiva? Qual é o sinal de aprendizagem dessa criança? Então, nesses 4 eixos, a gente começa pela memória, Fê. Pode passar o slidinho. Vamos lá. Nossa, Fê, depois você me ensina essa técnica. Que lindo! Claro, tá vendo? Não disse que daria certo? Esse eu posso passar da memória. Pronto! Agora pode baixar o slide. Pode aparecer na tela, senhor. Eu? É você. Eu sei lá como é que faz para voltar agora. Olha lá, ficou melhorzinho. Amém, ficou melhor. Conseguimos.
Eu vou a compartilhar memória. os eixos de novo, que agora que ficou mais fácil, Ai, porque tem ficou umas uma pessoas gracinha. perguntando. Agora ficou melhor. Amei. Perfeito, Aê! Fê, não saia mais daí. Tá joia. Fernando, para que a aula seja, olha só, o professor, ele está cansado, ele está estressado, ele tem muita coisa para fazer, ele foi colocado à beira de um precipício, ele está trabalhando aula remota, aula ao vivo, gravada, fazendo fórum com esses meninos. A minha gratidão é eterna a ele, sabe, Fê? Sem dúvida, sem Eu dúvida. sou professora, eu amo os professores do meu país, do meu mundo, mas essa live é para que, quem sabe, essa ideiazinha diga, bom, essa aula que eu vou gravar, eu quero que o menino, é a tarefa, é o que ele vai solicitar. Eu quero que o menino escreva, eu quero que o menino guarde, o que ele quer. Por isso, eu considero a memória, embora pareça coisa do passado, do ensino tradicional, queria que você me explicasse como funciona a memória para esse menino reter. Assim, existem várias áreas cerebrais que são responsáveis pela memória. Então, a gente tem no nosso lobo temporal, que fica aqui em cima da nossa orelha, uma área responsável pela nossa memorização, que está muito relacionado com o lobo temporal, ele faz a decodificação do som. Então, a gente trabalha muito a questão da musicoterapia até no processo de memorização e de aprendizagem por conta disso. Há uma ativação muito grande do meu lobo temporal. É no meu lobo temporal que eu tenho a minha área de Wernicke, que é responsável pela minha interpretação de texto. Então, é fantástico. Então, a ativação desse lobo é muito importante. Mas existe um elemento no nosso cérebro, e aí até volta um pouquinho na fala que você fez a respeito do solo sagrado, que foi tão bonito, e várias pessoas comentaram isso também, né? A respeito do solo sagrado que existe ali. O solo sagrado, e a sala de aula é um solo sagrado realmente, porque o professor ele tem uma profissão sublime, uma profissão que, na verdade, forma todas as outras profissões, né? Então, é uma coisa apaixonante ser professor, e eu acho que a neurociência voltada para a educação nos apaixona de uma forma tão grande por justamente entendermos essa questão que você falou. E uma coisa que está diretamente ligada com a memória e que a gente tem que ter isso em mente quando a gente entra em sala de aula é a questão da emoção. Se nós imprimimos emoção naquilo que nós fazemos, e a partir do momento que nós imprimimos emoção, automaticamente a gente motiva o nosso aluno a aprender mais. E a partir do momento que a gente tem motivação, a gente tem liberação de um neurotransmissor que se chama dopamina, que, na verdade, ele nos faz essa relação não só de motivação, mas da questão de custo-benefício também. A dopamina, ela age muito forte num elemento cerebral nosso chamado núcleo accumbens. Núcleo accumbens, núcleo accumbente, núcleo accumbens. Vou anotar. Depois eu te passo meus slides todos. Tá bom. O núcleo accumbens, ele é a nossa área de prazer no cérebro. Então, ele é que, na verdade, nos exerce essa questão também da recompensa. Se eu ativo o núcleo accumbens com mais dopamina, com motivação, com emoção, automaticamente eu sinto prazer naquilo que eu estou fazendo. Eu sempre dou um exemplo muito legal, que eu digo o seguinte: muitas vezes a gente aprende um conteúdo que é muito mais difícil de nós assimilarmos, porque nós temos uma empatia com o nosso professor, nós temos uma simpatia com ele, do que aquele, às vezes, que era um conteúdo extremamente simples, mas eu não tenho essa ligação emocional com o professor. Então, a ligação emocional faz toda a diferença, não só dentro do período escolar, mas desde a vida intrauterina. Porque o sistema nervoso, ele é o primeiro sistema a ser formado e é o último a se maturar por volta dos 22 anos, igual eu te falei. Então, já na barriga da mãe, e por isso a importância de todo o processo gestacional, nós começamos a acumular alguns traumas que, porventura, pode fazer com que, quando nós estivermos na infância, na adolescência e na vida adulta, a gente realmente
traga e deixe esse trauma aflorar de modo que ele faça com que o nosso aprendizado e a nossa memorização não seja tão efetiva. Então, uma coisa que eu falo para as mães que estão nos assistindo, para os professores que trabalham com as crianças, a importância de nós envolvermos esse aluno, de nós considerarmos esse solo um solo sagrado e, mais do que isso, cabe a nós fazer com que esse solo sagrado seja fértil. Isso é extremamente importante. A afetividade, ela desenvolve um elemento cerebral que se chama hipocampo. E o hipocampo, ele é um dos principais responsáveis pela memorização, ligado com a amígdala. A amígdala faz parte do meu sistema límbico, que é o centro processador das minhas emoções, e lá na amígdala é que eu guardo as minhas emoções mais profundas. Então, a ligação desses dois elementos, e a partir do momento que eu tenho uma afetividade muito grande, eu consigo um desenvolvimento desse hipocampo, muitas vezes, 2 vezes maior do que em crianças que não têm essa afetividade. Então, a gente chama de afetividade materna, mas não significa necessariamente a afetividade da mãe para o filho, mas a afetividade de um cuidador, de um parente, de um professor, que nessa fase, até os 3 anos, se conseguir imprimir essa afetividade, sem dúvida nenhuma, isso traz uma diferença incrível no processo de aprendizagem e não só nisso, na superação de traumas durante a vida adulta. Uau! Você sabe que eu aprendi... Alguns professores tinham um afeto realmente grandioso, mas era uma época, Fê, em que era proibido expressar essas emoções, esses sentimentos. Estudei em colégio de freira, era tudo muito mecânico, um distanciamento muito grande. Por isso, na área da matemática, por exemplo, eu tinha pavor, porque a professora, depois ela era uma horrorosa. Eu também, então, já até conversamos sobre essa questão das exatas, né? Eu não aprendia, Fê, porque não tinha esse vínculo. Exatamente. Agora, então, a pedagogia, entendendo que a memória tem esse vínculo perpétuo, esse elo, é como amálgama. Sim. Então, o afeto, a emoção, o tocar o outro, mostrar... Eu acho que, inclusive, Fê, quando o professor se coloca, não para contar suas dores, suas tragédias, mas dizendo, olha, eu estou com dificuldade de acessar, eu ainda, sabe, estou me acostumando. Quando ele se revela autenticamente, sabe, Fê? Tira a máscara, desvela e se coloca. Eu estou feliz realmente de estar aqui com você, eu estou aqui por isso. Isso cria o elo. Sem acho dúvida. que isso faz com que a aprendizagem aconteça. Sem dúvida. Na pedagogia, a memória em sala de aula. Pode passar o slidinho, Fê? Vamos lá. Olha aqui como está incrível isso. Não dá para enxergar nada. Tem um monte de gente querendo saber como é que faz. Eu vou aumentar aqui. Depois a gente vai fazer uma live só para explicar como colocar slides no Instagram. É só para roteiro, Fê. Olha aí, ó. Então, na verdade, na pedagogia, é muito importante que o professor fique bem atento ao conteúdo que ele considera, Fê, essencial. Claro. Porque a quantidade de conteúdos que tem nos livros, nos sistemas de ensino, a quantidade de horas para ministrar essas, nem mais é 200 horas, enfim, é impossível se o aluno não encontrar um sentido, um significado daquilo, se o aluno não colocar um sentido daquela aprendizagem. Fernando, ele só aprende por hoje. Ele só aprende na véspera de uma prova. Exatamente. Mas, e aprende também entre aspas, né? Porque aquilo vai ser muito passageiro, né? Não sei nem... não dá para chamar de aprendizagem, né?
Ele Porque decora momentaneamente, você etc. sabe que hoje eu estava num grupo de estudos e nós estávamos discutindo justamente isso. A maneira como hoje, através de metodologias ativas, a gente consegue trazer um significado e Sim, realmente imprimir o conhecimento no aluno, né? Porque na época que eu também tive esse tipo de ensino, muitas vezes eu até citei o exemplo de uma professora minha, em que ela dava o questionário, ela dava a resposta das perguntas que ela fazia, e na prova caíam exatamente aquelas perguntas. Então, o que você fazia? Você simplesmente decorava. Mas aquilo, se eu sim, tento trazer hoje, não está nada intrínseco dentro de mim, né? sim. Então, não traz um significado efetivo. Na época que eu era estudante, Fernando, cheirou bolor, agora é naftalina. Imagina. Eu tinha uma professora de português que eu amava. Ela era Uhum. dócil, meiga, amorosa, ela era carinhosa, ela era educada, ela dizia, vocês ainda têm dúvida? Eu posso explicar de novo. Eu sei tudo de português, assim, pronomes, eu sei todos, eu sei, Sim, sim. tá aqui. Me Verdade. conectei contigo, ali, se consigo. Da onde eu tirei isso? Tá lá de dentro. É. Por quê? Porque era por brincadeiras. Era a única professora que ensinava e colocava a gente para brincar. Fazia 2 turmas, quem não errasse, etc. Então, o processo de memória hoje, dentro da pedagogia, ele tem alguns princípios básicos para o professor investir para que o aluno efetivamente aprenda para a sua vida. Aprenda, vamos dizer, não só para a véspera de uma prova. O Uhum. primeiro grande quesito é o que você já disse, é atingir e envolver esses meninos de maneira que ele se sinta acolhido e que ele se sinta pertencente naquela aula. Porque os Uhum. jovens, Fê, eles perguntam, para que eu vou aprender isso? Para que serve isso? Sim. Existe um distanciamento entre aquelas bobagens que ele considera, para que eu tenho que aprender isso? Porque ele não vê sentido naquilo. E o professor tem sempre, a sugestão que eu dou, deixa eu ver a hora, a sugestão que eu dou é que o professor, ao terminar os seus 50 minutos, né, nesse tempo relógio de 50 minutos, ele diminua para 40 minutos. Mesmo sendo vídeo gravado ou não gravado, ao vivo, ou nos fóruns, ou no ensino presencial, Fê, que o professor tenha o cuidado, isso é pedagogia, Sim. de ao terminar uma aula, não terminar. Em outras palavras, que nesses 10 minutos de cada aula, ou nos 10 minutos ao final de uma semana, de 3 ou 4 aulas, ele tenha o cuidado de colocar o aluno em situação de revisão, em situação de verbalização, que ele peça, solicite em pequenas folhas. Isso já é a prova, Fê. Isso Sim. já é uma avaliação. O que você gostou, o que você aprendeu, por que foi importante. Coloque a dúvida para mim. Não só daqui 2 meses, numa bimestral ou numa mensal, para quem tem trimestral no colégio, nas escolas, que ele faça, se for essencial esse conteúdo, Uhum. que ele tome esse cuidado de, mesmo com as criancinhas de educação infantil, o que você aprendeu, o que você mais gostou. Me fale 3 palavras que lembra o que você aprendeu. Se for a álgebra que eu tinha citado, faça um desenho que represente o que você acertou, o que você aprendeu. Uma coisa também é importante, Fê, e aí acho que tem tudo a ver com a neurociência, são os mapas conceituais, que é de Ausubel, né? E Sim. os mapas mentais. Mentais. Isso é uma técnica incrível Eu para amo aprendizado. isso. É incrível. Eu até queria dar uma dica dentro disso que você Claro! falou. Nós, dentro da neurociência, e principalmente da neurociência da aprendizagem, da neuroaprendizagem, a gente enfoca muito a questão de quanto tempo o aluno consegue estar focado naquele assunto.
E estudos nos mostram que os adultos ficam em torno de 26 minutos, mais ou menos. E as crianças, em torno de 8 minutos. Então, o que é interessante nisso é nós promovermos, nesse período de 40, 50 minutos, igual você falou, algumas atividades que possam até remeter a criança àquele conteúdo que está sendo explicado, mas que, na verdade, tire um pouquinho o foco mais denso daquela explanação para que o cérebro consiga se reorganizar um pouco e a hora que a gente retomar de uma forma mais profunda, a gente consiga uma efetividade nisso. E quando você fala da questão de associação, de recuperação do assunto que foi abordado, isso é fantástico, porque toda vez que nós promovemos associação, a gente ativa o nosso lobo frontal, responsável pelas nossas funções executivas, responsáveis por raciocínio, planejamento, estratégia. Então, percebam a possibilidade que nós temos de memorização muito maior nesse sentido. E uma outra dica que eu dou, o que faz com que a gente memorize e aprenda? Um sono adequado. Se nós não tivermos um sono adequado, por mais que nós nos empenhemos como professores e mesmo como alunos, essa fixação, essa memorização do aprendizado não vai ser efetiva. Então, é muito importante nós passarmos por todas as fases do sono para conseguir fixar esse conteúdo. Fernanda, eu sou literalmente contra os jovens entrarem às 7 horas da manhã. Na primeira aula deve ser um martírio, porque ele não acorda. Sabe quanto tempo o nosso cérebro leva para começar a ter um raciocínio mais efetivo depois que a gente acorda? Depois das 10. 2 horas. Então, para a criança entrar às 7, ela teria que acordar às 5, para ter uma efetividade às 7 horas da manhã. E ainda nessas aulas corridas, dá um conteúdo, dá o outro conteúdo, dá o próximo conteúdo, e vai pulando esses conteúdos. Então, a sugestão de hoje, pessoas, é a seguinte: menos é mais. Sempre! Menos é mais. Ou seja, aquilo que você efetivamente está trabalhando, aquilo que você considera essencial, que é um aprendizado que está vinculado a processos posteriores. Preciso desse conteúdo para aprender aquele novo, porque está relacionado. Uma coisa que é muito assertiva hoje, Fê. Eu, por exemplo, Celinha, eu aprendo, deixa eu mostrar rapidinho, com bolinhas. Então, eu tenho a minha imagem mental é assim. Eu leio um texto uma vez, faço as bolinhas, eu aprendo. Eu chamo de sol, que são os mapas mentais, eu chamo de sol. Então, eu ponho o conteúdo aqui no centro e aqui eu coloco as pertinências, as relações. Isso. Disseminando. E meu cérebro vai. Então, e é importante que a gente faça em movimentos que não sejam retilíneos, em movimentos mais curvos, que o nosso cérebro aprende melhor dessa maneira. Então, o meu é louco, o meu aprende com as retas. Mas é bom saber. Mas também faço as minhoquinhas assim. Sim. Isso quer dizer o quê? Que no ensino remoto, Fernando, muito conteúdo deve estar no inconsciente coletivo, deve estar na nuvem, em algum lugar, menos aqui. Menos aqui. Então, o professor pode, nesse tempo, recuperar, restabelecer. E o mais importante, que eu acredito na pedagogia para desenvolvimento com som de memória, Fê, são as analogias e as metáforas. Isso é fantástico. A neurociência trata, Fê, das metáforas. Sim, sim. E isso é extremamente importante porque potencializa efetivamente, realmente, a memorização. Então, você fazer essas associações, e muito mais do que isso, eu tenho visto alguns artigos hoje publicados, que a gente até usar gráficos, não só as metáforas em si, mas aprender o aluno a interpretar gráficos, a interpretar tabelas, faz com que ele consiga resolver de uma forma mais efetiva problemas do cotidiano. Então, uma aula que vai seguindo, ou que o professor... Sabe o que acontece também, Fê? O professor dá uma aula hoje, amanhã ele volta e diz, vocês se lembram? Eu trabalhamos e nós fizemos, eu já falei, mas ele falou igual. Exatamente. Ele falou igual, ele retomou.
só que da mesma forma. Então, fica a sugestão. Construir um desenho, ler uma tabela, fazer um mapa mental, um mapa conceitual, resgatar, pedir um desenho, pedir que ele escreva, fazer alguma coisa para que ele se aproprie daquele conteúdo essencial que é prioritário para um novo conhecimento, para um novo saber. Tá certo isso, Fê? Tá perfeito. E você sabe que esses dias a gente fez uma live sobre desenho e neurociência e a importância que o desenho tem para a ativação do nosso lobo frontal, que é igual a gente estava falando, e mais do que isso, para ativar o sistema dopaminérgico, que é o que libera a dopamina e automaticamente ele permite com que eu me sinta mais motivado. Mais motivação, mais memorização, aprendizado mais efetivo. Ô Fê, a neurociência reconhece as fases evolutivas do desenho? Sim. Porque reconhece. Então, eu trabalho com as fases evolutivas. Eu amo. Eu acredito que ali, a expressão do pensamento, da alma... Total. Total. Eu fiquei fascinado por esse assunto. Confesso que não era um profundo estudioso a respeito de neurociência e desenho e comecei a me aprofundar um pouco mais. E eu estou apaixonado. Eu quero conversar com você depois sobre isso, então. Sabe o que é judiação? É que parece que a educação infantil é toda colorida, é toda alegre. E depois, esse menino vai perdendo... Ele chega e diz assim, faz um desenho. Ele diz, eu não sei desenhar. Porque a escola, muitas vezes, não que o professor tenha a culpa. Esse ser maravilhoso, esse ser iluminado que é o professor, ele corre para dar o conteúdo pela responsabilidade que ele tem. Mas, Fernando, a gente está diante de um fenômeno. Ou agora a escola revisita essa total satisfação que ela dá para os pais em cima desses conteúdos, dos sistemas de ensino, dos livros. Sim. O pai precisa começar a compreender que menos é mais, que não é aquela quantidade de conteúdos que vai fazer o menino passar na USP ou no Enem. Não é isso, são as habilidades, não é? Claro. Então, acho que o eixo da memória foi... Vamos para o próximo. Coloquei aí, olha. Eu estou muito rápido. Gente, você está demais. Bem, alguém tinha escrito há pouco tempo, ai, que lindo, texto da Rosa Vermelha com o Caulo Verde. Isso mesmo, é o repeteco, né? E a criatividade vai morrendo. E alguém tinha colocado sobre a aprendizagem significativa. Sim, porque também, nos dias atuais, a escola tem muitos paradigmas ainda para quebrar. E um deles também está vinculado exatamente ao respeito da história do aluno, das vivências que ele tem, das hipóteses que ele levanta, do conhecimento que ele traz previamente para a escola. Então, isso, 50 minutos para você acolher, cumprimentar, declarar essa paixão de ensinar, mostrar a paixão pelo conteúdo, trabalhar esse conteúdo, ainda envolve a questão, vocês estão gostando? Isso é importante para vocês nesse diálogo interativo. Então, a aula começa a ter uma conotação diferenciada. Eu não preciso correr para vencer o conteúdo, mas eu quero harmonizar e quero que esse menino efetivamente memorize isso, porque isso é importante para a vida dele. Agora, não é mais só para a prova, é para que ele se torne uma pessoa com história para contar. Você falou uma coisa linda, Célia, desculpa te interromper, você falou uma coisa tão bonita e que faz todo sentido, porque você já começou a live, e aqui tem um monte de gente falando que é seu fã, e eu entro na galeria dos fãs aqui também, e do super fã, porque é apaixonante. Você demonstra no que você está falando essa paixão e esse respeito por esse solo sagrado, apesar de ser um solo virtual aqui, mas esse respeito por esse solo sagrado. Mas assim, nós somos indivíduos e essa importância de nós como professores, não só no conhecimento acadêmico, mas na formação do ser. E a gente vai imprimindo, através de todos esses estímulos que nós damos, a formação da personalidade desse indivíduo.
a maneira como esse indivíduo vai se portar na sociedade lá na frente e o quanto é importante toda essa construção que nós ajudamos. É óbvio que é uma união e não pode se dissociar, família de escola. A gente tem que andar sempre de mão dada e eu reforço sempre muito isso, a importância de escola e família estarem juntos para que a gente tenha essa base mais fortificada e quando a gente trabalha ainda habilidades socioemocionais, não existe possibilidade de nós quebrarmos esse vínculo. Mas é tão bonito isso que você falou, antes nós tínhamos uma educação que era homogênea, mas ela não pode ser. Dentro da sala existe a Célia, existe o Fernando, existe a Maria, existe a Regina, existe o João, cada um com a sua identidade, com a sua propriedade. E a gente, como professor, como médico da educação, a gente tem que diagnosticar cada um desses elementos que formam esses seres individuais para poder trabalhar e estimular de uma forma mais efetiva cada um deles. Então foi tão lindo o que você falou que logo me remeteu a isso. Você que é muito sábio e muito Imagina. Querido. Então, voltando, Fê, quando o papai me disse, olha, quando você pisar na sala de aula, nesse lugar, você sempre se pergunta por que você está fazendo isso que está fazendo. Uhum. E isso, há 20 anos atrás, escrevemos um livro, Tani e eu, e já tem esses 4 eixos muito antes de BNCC, que é o foco do professor. Tá, o professor entra na sala e ele quer que o aluno memorize tal coisa, mas ele também quer que o aluno explicite verbalmente ou por escrito ou corporalmente. Exatamente. Aquele conhecimento adquirido. Então, é um outro foco. Qual o papel da comunicação pela neurociência, Fê? Onde está essa comunicação? A comunicação ela é fantástica, né? Porque a comunicação ela permite com que a gente consiga realmente exprimir. E aí ela está em várias áreas, exprimir o eu, né? A maneira como eu me enxergo. Se eu for mostrar isso através da corporeidade, por exemplo, eu tenho o meu cerebelo altamente ativo para mostrar esses movimentos que eu trago e que eu expresso, né? Existem outros elementos cerebrais também que são responsáveis para que eu consiga verbalizar. A gente tem a área de Broca, por exemplo, que fica no meu lobo frontal, e ela é responsável pelo centro do meu discurso. É ali que eu expresso. É óbvio que eu sempre falo para o pessoal que a gente não pode pensar em funcionamento cerebral isolado. Então, eu não posso pensar na área de Broca, por exemplo, que é o centro do discurso, ou ela sozinha. Existe uma ligação com N elementos onde estão acolhidas as minhas memórias, onde estão acolhidos os meus sentimentos, porque muitas vezes eu expresso na minha comunicação aquilo que eu estou sentindo, né? Quantas vezes a gente pela entonação que a gente usa até, a gente consegue expressar. Isso acontece não só de forma verbal, como de forma não verbal também. Então, existem muitas áreas cerebrais que são responsáveis por essa comunicação e que nós também, através de atividades, nós podemos estimulá-las, ativá-las, promover aquela maior frequência sanguínea e, consequentemente, a gente pode promover a neuroplasticidade, que é o quê? Novos conhecimentos, novas conexões cerebrais que, através de estímulos, permitem com que eu crie uma nova habilidade. Então, isso é lindo. Ai, que lindo. Obrigada. Alguém deu parabéns para você e para mim. Ah, muito obrigado. Obrigada. Então, aí de novo o professor entra no solo sagrado. Ele diz, bom, ou entra no vídeo da tela sagrada, porque a tela agora, entendida como um momento de emoção, sim, de captação, sim, né? Exatamente. De troca de energia, de interação. A primeira live que eu fiz, eu estava dura, Fê. Eu estava assim, ó, morrendo de aflição, porque eu não sabia para quem eu estava falando. Meu Deus, cadê eu as também, pessoas? eu me sentia tão sozinho, parecia que eu estava falando pro nada. Era horrível. Eu falei, será que eu estou ficando louca agora ou de uma vez? Mas essas lives que a gente faz em conjunto é muito mais gostoso, não é verdade? Então, pois é. É muito bom. Muito bom. Ainda com esses slidezinhos, está uma gracinha. O professor entra de novo na sala de aula ou na tela sagrada agora. O que ele quer? Ele quer que o menino demonstre aquele conhecimento que ele adquiriu, com aquele ponto, aquele conteúdo, aquela unidade temática, aquele objeto de conhecimento
Então, ele pede, ao final da aula ou ao final de uma semana, que este aluno escreva, discorra, narre, conte, faça uma imagem que representa o saber, que representa o conhecimento, toda uma série de verbos que, na verdade, não tem nenhum sentido como verbo, mas que só sendo colocado em prática é que ele se torna verdadeiramente a possibilidade do desenvolvimento enquanto competência e habilidade. Então, ao final de cada encontro virtual ou de cada encontro presencial, é muita coisa todo dia? É muita coisa. Mas somente os professores polivalentes, uma vez por semana, ele pode, não, ele talvez seja o ideal que ele solicite que o aluno o escreva. Ele fez uma conta, uma operação matemática errada. Ele escreve como foi esse raciocínio. Peguei os 5, ele fez não sei o que. Porque isto faz com que ele converse e comunique sobre o seu saber, o seu conhecimento. É importante. O que o professor pode fazer? Com bilhetes, cartõezinhos, com cartazes, mas que ele discorra, narre, escreva, disserte. Mas a área de exatas também, fundamentalmente. Incrível. E você sabe que é lindo isso que você está falando? Porque, na verdade, com essas atividades que você propõe, a gente consegue uma ativação. Nós temos 2 hemisférios no nosso cérebro, o direito e o esquerdo. E isso promove uma ativação desses 2 hemisférios. O corpo caloso, que é um elemento que divide o cérebro em hemisfério direito e esquerdo, e dali saem fibras que comunicam esses 2 hemisférios, com essas atividades que você propõe em discorrer sobre aquilo que foi passado, para que ele consiga explicitar o raciocínio que ele teve, a lógica que ele teve para realizar aquele cálculo, promove uma ativação dos 2 hemisférios. E isso, para o desenvolvimento cerebral, é fantástico. O aluno fica com o conhecimento guardado. Ele só Sim. vai mostrar numa prova, uma métrica lá na frente. E se o professor... Então, para a memória, ele vai fazer perguntas. Qual é a importância? Onde foi? Quando? De que forma? De que maneira? Para que ele verbalize, expresse ou registre. Na comunicação, ele vai pedir para ele escrever, para ele demonstrar como ele conseguiu aprender e como ele conseguiu apreender esse conhecimento. Exatamente. E aí vamos para o 3º eixo, porque a hora está voando, Fê. Meu Deus do céu, a gente tinha que ter umas 5 horas de live para ficar conversando aqui, hein? Acho que tinha que fazer episódio 1, 2, 3, 2 e 4 3. e 5. Eu ia adorar. Então, Piaget, alguém escreveu que Piaget e Vygotsky, eles são aliados, uma aliança também, do professor mediador, das estruturações que o aluno vai construindo. E aí entramos para a resolução de problemas, Fê, que é o 3º eixo, que nada mais é do que a própria BNCC na prática. São as competências e são as habilidades que o aluno vai construir. E acho que já falamos, porque, por exemplo, como que o aluno vai identificar, colocando em situação de aprendizagem, identificando em semelhanças e diferenças, comparando. Exatamente. Para comparar, cada vez mais eu preciso de objetos concretos e não só abstrair. O menino precisa experienciar isto. Como a neurociência entende o desenvolvimento de habilidades e competências, Fê? Justamente. Vem por conta dessas vivências que a gente pode e imprimir situações problema para que o aluno possa refletir. Tem uma técnica de metodologia ativa que eu acho fantástica e eu costumo utilizar muito, principalmente para que a gente possa adquirir essas habilidades e competências, que chama TPS, que é Think, Pair, Share, né? Que é... Ai, linda! Não é incrível? Então você pega, você traz... apresenta uma situação problema, coloca 2 alunos, geralmente ela é dividida em pares, para que esses alunos possam discutir e mais do que isso,
um possa assimilar do outro aquilo que tem de vivência. E isso é muito importante porque o que acontece? A gente ativa o que a gente chama de neurônio espelho. Neurônio espelho, principalmente na adolescência, a gente tem uma exacerbação muito grande de neurônios espelhos. Então, o fato de nós imitarmos o colega faz com que a gente consiga aprender e assimilar essas habilidades e competências. Então, eu gosto muito dessa... você... Desculpa, Oi, estão pedindo para você pôr a tela grande. Filho. Ah, peraí, o pessoal não quer me ver, eu estou estudando o neurônio espelho. Fernando, então a gente está no terceiro eixo. Vamos para o quarto? Ele vai criar condições para o aluno reproduzir o que aprendeu de outra forma. Exatamente. Na comunicação, dissertando, narrando, nas habilidades e competências, resolvendo problemas, desafios. A pedagogia de projetos é imprescindível também. Uhum. Isso torna a aprendizagem significativa. Sem dúvida. Eu estou fazendo um estudo, a BNCC tem 1.746 habilidades e competências para desenvolver. E, por fim, o que eu mais amo de tudo é a criatividade, que é o quarto eixo. Então, essa aula que eu vou dar hoje, eu quero que os meus alunos extrapolem. Eu quero que eles criem algo com isto que aprenderam. Então, eles vão criar um logotipo. É isso. Eu tenho aí uma prova em 4 eixos. O aluno vai dissertar, o aluno vai responder questões, o aluno vai resolver problemas, identificar, associar, relacionar, e o aluno vai criar algo com este conhecimento. Então, eu posso trabalhar com mapa mental, com inversão de hipóteses, uma série de questões. Eu gosto muito de cenário ideal e catástrofe. Incrível. O Covid é maravilhoso, porque ele está dando... Baradá. É isso. Ai, falamos. Coisa e a criatividade linda. Não dá tempo, né, Fê? Não dá, mas eu acho que a gente já até falou um pouquinho, né? Essa relação que a gente tem em estimular o raciocínio, a criatividade, a gente tem uma ativação cerebral tão forte e mais do que uma ativação em si, a gente tem a possibilidade de fazer com que eles incorporem novas vivências e novas possibilidades no dia a dia dele. Eu acho que isso é a aprendizagem significativa, né? Isso é a maneira como a gente realmente consegue promover essa neuroplasticidade, essas novas conexões, consegue fazer de uma forma mais efetiva, o que a gente chama de podas neurais, em outra live a gente conversa sobre isso, que são aqueles momentos em que o nosso organismo elimina alguns neurônios que não foram utilizados. Então, quanto mais nós estimularmos, mais efetiva vai ser essa poda neural, que geralmente acontece entre 2 anos e meio, 3 anos, as 2 grandes, e depois na adolescência, por volta de uns 12 anos. Então, eu acho que é fantástico. Acho que daqui a pouco vai cair também, meu Deus. Vamos derrubar, vai cair. Vamos aqui, salvar? Vamos. Você não quer salvar? Já, e a gente volta? Eu vou agradecendo. Desculpa, porque eu não consigo olhar o Fernando, me perdoem. Muito obrigada, pessoas, por terem estado aqui. Eu sou imensamente grata, Fê, pela oportunidade. Imagina. É um prazer conversar essas 2 áreas tão importantes. E eu acho que dá mais uma live. Com certeza. Mas uma coisa muito importante professor, nunca se esqueça de tecer as relações efetivas e afetivas com essa criança. Eu sei que você também está precisando de colo, não está, Pro? Mas eu sei que você consegue, mesmo precisando também desse afago, desse afeto, compartilhar esse saber de uma maneira que você entre, quando você planeja, você entra na sala e você sabe o que você quer. Verdade. O que você quer com esse aprendizado. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Fernando. Foi um prazer imenso. Eu Obrigada, que agradeço. Ciesp. O prazer foi meu. Uma alegria, como eu disse. Eu que te abordei e falei, eu quero fazer uma live com você, de tão fã que eu fiquei. Desculpa por algo, Fê. Que eu a vi. Então, eu tenho que agradecer fortemente a Regina, que está fazendo elogios enormes para a gente também. E é uma querida que nos oportuniza esse espaço todo. Agradecer cada um que esteve aqui conosco nessa noite, dividindo conhecimento, conversando um pouquinho. E você pelo carinho, pelo exemplo
de educadora que você é, pela paixão com que você passa realmente, essa experiência que você tem e essa grandeza de conhecimento que eu acho que não fascina só a mim, como fiquei fascinado de te ouvir 10 palavras, eu já estava fascinado e apaixonado por você, mas realmente por passar essa emoção e demonstrar o que realmente é ser professor e é querer imprimir em outros professores esse conhecimento fantástico que você tem. Então, muito obrigado. Obrigada a você pelo carinho, pela sabedoria. Imagina. Vou estudar mais e mais e mais. Fiquem Vamos com estudar Deus, juntos pessoas. e crescer sempre juntos, todos nós. Você pode pôr os slides no final dessa live depois? Dá para pôr? Eu ponho. Eu só vou Tá encerrar, bom. porque senão vai cair e a gente não vai conseguir gravar. Tá Um bom? abraço a todos. Tchau, Beijo, gente. pessoas Obrigado. queridas. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoas. Um beijo.